Informação importante, Yuri Alberto pediu para sair do Corinthians. Vídeo de hoje do canal do Nicola traz bastidores sobre o tema e fala também da decisão do presidente Arrima Assis no São Paulo. Rui Costa será ou não demitido? Bora te atualizar também sobre o Atlético Mineiro, que deve um caminhão de dinheiro em parcelas vencidas para outros clubes por causa de compras de atletas. Te atualizo para completar sobre as folhas salariais dos times brasileiros baseada nos balanços dos mesmos. Tem o BAP, presidente do Flamengo, respondendo sobre reforços. Palmeiras deitando e rolando nos seus grandes rivais. Ações da 777 penhoradas, o que pode atrasar a venda para Marcos Lamáquia no Vasco. Isso sem falar nas zebras da Copa do Brasil, últimas de mercado, bastidores, finanças e muito mais. Fala aí pessoal, eu sou Jorge Nicola, bem-vindos a mais um vídeo do canal, sempre bom ter vocês por aqui, sem perder tempo, pedir para deixar like, se inscrever no canal e ativar as notificações antes das notícias. Bora brincar com o palpitão do Nicola. A sugestão da quinta-feira não bateu por causa do Flamengo, tudo ia muito bem, os resultados certinhos até que o Flamengo perdeu pro Vitória, mas nada como um dia após o outro. Para essa sexta-feira vamos ser bem cautelosos, até porque há poucos jogos. Minha múltipla depende de 3 partidas, da vitória do Al Taon no Campeonato Saudita ou no empate, da vitória da LDU ou do empate no Campeonato Equatoriano e da vitória do Flamengo ou empate no confronto contra o Fluminense no Campeonato Brasileiro Feminino. A odd ficou a partir desses 3 resultados em 1,78, é quase como dobrar o valor da nossa fezinha. Separa aquela grana que você não vai precisar, clica no link do comentário fixo, faz seu cadastro na mais antiga parceira do canal do Nicola e automaticamente clicando nesse link, fazendo o cadastro, o bilhete já aparece prontinho exatamente como eu sugeri. Beleza? Agora sim, bora começar o vídeo com aquele tradicional giro de notícias para contar que Virgínia Fonseca anunciou nessa sexta-feira que não está mais namorando com Vinícius Júnior. Resta saber quais os impactos para o craque brasileiro na Copa do Mundo que está quase por começar. Já Neymar deve dar ao Santos o maior público da Neoquímica Arena, estádio do Corinthians, na temporada. Até aqui o jogo com mais participação, com mais presença de torcedores, foi de 46.466 pagantes para Corinthians e Palmeiras pelo Campeonato Brasileiro. O Santos anunciou que já vendeu 45 mil ingressos para a partida de domingo, 11 da manhã. O Santos recebe o Curitiba no último jogo de Neymar antes da convocação para a Copa. Todas as arquibancadas vendidas. A expectativa é de que com alguns outros ingressos e camarotes, o Santos possa superar o Corinthians e esses 46.466 pagantes. Já o Botafogo protocolou nessa quinta-feira seu pedido de recuperação judicial da SAF. O clube vem sofrendo uma série de bloqueios e transfer bans. Importante registrar que todos os últimos movimentos do clube sem nenhuma participação de John Textor. Filipe Luís tem sido especulado na Europa como possível alvo do Bayer Leverkusen. Segundo a imprensa europeia, Filipe Luís e Mitchell, que é técnico do Girona, são os grandes candidatos a assumir o gigante alemão. Já Bruno Rodrigues, atacante do Cruzeiro, não poderá enfrentar o Palmeiras no duelo desse fim de semana no Campeonato Brasileiro. Você sabe, o Bruno Rodrigues foi emprestado pelo Palmeiras e o Verdão colocou uma cláusula impedindo sua utilização. Hora de falar sobre as zebras na Copa do Brasil, e olha que eu não estou incluindo apenas a queda do Flamengo contra o Vitória ou do Botafogo contra a Chapecoense. Aconteceu um monte de maluquice nessa quinta fase da Copa do Brasil. Você quer ver? A Chapecoense, lanterna do Brasileiro, está nas oitavas de final, despachando o Botafogo. O Remo, 19º colocado, bateu o Bahia e também estará na próxima fase. O Mirassol, na 18ª colocação, usou reservas contra o Bragantino e também passou. O Grêmio, 17º colocado, na zona de rebaixamento nesse momento no Campeonato Brasileiro, venceu com folga o Confiança, placar agregado de 5-0. No 16º colocado, o Corinthians bateu 2 vezes o Barra por 1-0 e também passou. O 15º colocado, o Santos, eliminou o Curitiba, que hoje ocupa a 9ª colocação no Campeonato Nacional. O Internacional, 14º, mais um ameaçado pelo Z4, venceu 2 vezes o Atlético. E o Galo, 13º colocado, precisou dos pênaltis, mas avançou diante do Ceará.
Já os times da parte de cima da tabela, vários deles caíram. Flamengo, segundo colocado, deu adeus depois de derrota acachapante, feia, doída, contra o Vitória por 2-0. São Paulo, quarto colocado, é mais um eliminado, caiu para um time da Série B, o Juventude. O Bahia, na sexta colocação, só tem um Campeonato Brasileiro depois de outra eliminação. O mesmo vale para o Bragantino, para o Curitiba. O Bragantino é o sétimo, o Curitiba o nono e o Botafogo 12º colocados. Qual dessas é a maior zebra dessa quinta fase da Copa do Brasil? Use o espaço para comentário e registre a sua opinião, beleza? Informação chata para o torcedor do Vasco. A Justiça do Rio de Janeiro determinou a penhora de 31% das ações da SAF do Vasco pertencentes a 777. Decisão em caráter liminar pode atrasar a venda do clube para Marcos Lamáquia. Quero te explicar em detalhes essa história. Hoje, o clube associativo, por conta dessa decisão, não pode vender ou transferir essa participação societária para novos investidores sem autorização judicial. A medida atende a um pedido da Matrix Capital, empresa que intermediou a venda da SAF para 777 em 2022. O bloqueio complica momentaneamente os planos do Pedrinho em vender a SAF para Marcos Lamáquia. Cheguei a contar para vocês que está tudo absolutamente acertado. Nessa quinta-feira, inclusive, eles estiveram juntos para assinar um memorando de entendimentos, o que deve acontecer desse anúncio nos próximos dias. Vamos aguardar como é que essa decisão na justiça pode impactar a tendência que o Vasco tente desbloqueio dessa liminar. E o Palmeiras deitou em seus rivais paulistas nos últimos 7 anos. Essa comparação entre Verdão, Corinthians e São Paulo é extremamente benéfica para o Palmeiras. Quero começar falando sobre Palmeiras versus Corinthians. Nos últimos 7 anos, o Palmeiras esteve com mais receitas do que o Corinthians em 6 dos 7 anos. E o mesmo vale em relação a títulos. Em 6 dos últimos 7 anos, o Palmeiras ganhou mais taças do que o Corinthians. A exceção em relação a títulos aconteceu na temporada passada, quando o Timão faturou 2 e o Palmeiras não ganhou taças. Já a comparação entre Palmeiras e São Paulo é ainda pior para o torcedor são paulino. Nos últimos 7 anos, o Palmeiras sempre arrecadou mais do que o São Paulo. E nos 7 anos, o Palmeiras sempre ganhou mais títulos do que seu rival. O que você pensa sobre o atual momento alviverde? Só para completar, registrar que o Sporting de Portugal está tentando a contratação do Gabriel Silva, como eu já havia contado para vocês, atacante formado na base do Palmeiras e que pode render cerca de 12 milhões e 400 mil, mas também pense em um outro ex-jogador do Palmeiras, o Pedro Lima, meio-campista cujo Palmeiras tem 30% do valor de uma venda futura. E o presidente Mbappé respondeu sobre a possibilidade de reforços para metade da temporada. Na primeira parte da resposta, o torcedor vai desanimar, mas quero trazer um contexto importante, abre aspas, para o Mbappé. O Flamengo não vai fazer nenhuma maluquice. Hoje temos um elenco que considero satisfatório. Projetamos que no segundo semestre teremos o grupo praticamente completo. Pode acontecer alguma contratação, desde que seja uma oportunidade pontual, como foi no caso do Paquetá. De qualquer forma, apesar dessa bruxa de água fria no torcedor rubro-negro, o Mbappé nessa mesma entrevista assegurou que o Flamengo está super atento aos movimentos do mercado e diante de qualquer boa oportunidade, por mais que seja cara, fará negócio. Algumas especulações que têm corrido em relação ao Fla. Busca por um atacante, o Luiz Henrique pode ser uma alternativa, mas bastante caro. Busca por um volante, Nelson de Ossa foi especulado recentemente como possível alvo do Fla. Rubro-negro também segue em conversas com o São Paulo e com representantes do Marcos Antônio. Para você, qual a maior necessidade do Flamengo hoje? Já usa o espaço para comentário e registra a sua opinião. Responda rápido quais os 5 clubes brasileiros que mais gastaram com o salário na temporada passada. Enquanto você vai pensando na sua resposta, só contar que os números que eu vou passar aqui foram todos divulgados pelos próprios times em seus balanços oficiais. A primeira colocação é do Flamengo, que desembolsou, com salários em carteira, direitos de imagem e bonificações no ano passado, 696 milhões de reais. Se a gente dividir por 13, estou incluindo também o 13º, dá para dizer que a folha rubro-negra é de 53 milhões de reais. A segunda colocação é do Palmeiras, cujo gasto mensal foi de 45 milhões. Para mim, a terceira colocação é uma surpresa. O Corinthians, muito perto do Palmeiras, 44 milhões de reais por mês.
com salários, direitos de imagem e luvas, muito impactado pela presença de Memphis Depay. Quarto lugar, o Fluminense, 40 milhões de reais por mês, repito, números que constam nos balanços oficiais dos clubes. A quinta posição é do São Paulo, 31 milhões de reais mensais. Sexto lugar, o Atlético Mineiro, 28 milhões, mesma posição e valor do Santos. O Peixe também gasta 28 milhões, também impactado pela presença do Neymar, cujo custo apenas com salário em carteira é de 4 milhões 150 mil reais. O Cruzeiro aparece em oitavo, 27 milhões e 800 mil reais por mês. O Botafogo é o nono, 26 milhões de reais. E fechando o top 10, o Bahia, com 25 milhões de reais mensais. Quais desses números mais surpreendem? Já uso o espaço para comentário para registrar sua opinião, beleza? E o Atlético Mineiro deve 144 milhões de reais em parcelas atrasadas de compras de atletas, número que consta no balanço oficial do clube. Importante registrar o enorme acréscimo de dívida de um ano para o outro. Na virada de 2024 para 2025, o Atlético devia, com parcelas pendentes de compras de jogadores, apenas 35 milhões e 700 mil reais. Um ano depois, esse número saltou para 144 milhões e meio de reais. Com uma observação importante, 90,6 milhões desse valor já venceram há mais de 6 meses, o que mostra que nesse momento o Atlético tem enorme dificuldade com o fluxo de caixa e não tem conseguido honrar a maioria de seus compromissos. Só para completar, explicar ou lembrar de movimentos feitos pelo Galo recentemente para tentar acabar com isso. Rubens e Rafael Menin estão colocando 530 milhões de reais no clube. Essa grana vai ser utilizada para pagamento de dívidas bancárias, o que deve impedir ou cessar, acabar com um custo mensal de 21 milhões e meio de reais, é quanto o Atlético desembolsa apenas com o juro da dívida. Isso sem falar de um acordo proposto pelo Galo para um plano de pagamento coletivo, que envolve a CNRD com condições bem melhores. A saideira sobre o Clube Atlético Mineiro, Guilherme, oitavo maior artilheiro da história do Galo, é o favorito para se tornar gerente de futebol atleticano. E a Remacis, presidente do São Paulo, tomou uma decisão importante em relação a Rui Costa. Apesar de toda a pressão de torcedores, membros do conselho e também diretores, o presidente do São Paulo não demitirá Rui Costa. O executivo de futebol que havia contratado Roger Machado no lugar de Hernan Crespo está em Florianópolis, cuidando das tratativas com o Dorival. Assim que retornar a São Paulo, ele seguirá com suas funções. O Macis entende que o Rui é a melhor alternativa para o cargo de executivo de futebol do Tricolor nesse momento. O trabalho é bem avaliado internamente, apesar do erro na contratação do Roger Machado. O fato de o Rafinha não ter experiência para assumir o cargo de executivo e as poucas opções no mercado fizeram com que o Arrimacis decidisse pela permanência do executivo. É bem verdade que o Rui vai precisar mostrar serviço nos próximos dias. A começar pela escolha do técnico, nessa quinta-feira, o Rui e o Rafinha estiveram numa reunião por mais de 5 horas com o Dorival Júnior. Dá para contar que ainda não houve acordo. A questão financeira segue sendo um entrave e as negociações serão retomadas nesta sexta-feira. Só para completar, lembrar que em caso de demissão, Rui Costa tem direito a todos os salários até o fim do seu contrato. Em dezembro desse ano, a gente está falando de um custo de mais ou menos 1,5 milhão de reais. Preciso registrar também que torcedores organizados do São Paulo estiveram na frente do CT nessa quinta-feira e conversaram com os atletas. Muitas cobranças, críticas e ameaças. Caleri falou em nome do grupo e disse, abre aspas, a gente fez merda em casa, fez merda em Itaquera e fez merda contra o Juventude. Estamos aqui para vocês xingarem. Somos os culpados. A gente sabe que tem que dar mais. O São Paulo também é a minha vida. Estou aqui há 5 anos. Para completar, contar que Luciano teve um edema na coxa. Ele saiu machucado da última partida do São Paulo. Não se sabe se volta antes da pausa para a Copa do Mundo, enquanto ontem Aires de Abreu, presidente do Conselho Deliberativo, fez acordo e está afastado de seu cargo. Informação importante no Corinthians, Yuri Alberto pediu para deixar o clube. E o anúncio foi feito pelo próprio centroavante, depois da vitória por 1-0 contra o Barra, que colocou o Corinthians nas oitavas de final da Copa do Brasil, abre aspas para o Yuri. A minha vontade é buscar novos objetivos. Já foram 5 temporadas aqui. Eu conversei com o meu staff.
O Diniz tem falado bastante comigo e conta sobre a minha importância pro grupo, mas é uma coisa que eu pedi pro André Cury, meu empresário. Nesse ano, a gente teria que buscar uma coisa diferente, um novo desafio, fecha aspas. Só para explicar e contextualizar essa declaração. O Yuri decidiu ir embora porque entende que aos 25 anos de idade, se não for negociado agora com clubes da Europa, dificilmente vai ter a oportunidade de jogar por lá. E ele lembra de uma série de outros casos, como por exemplo o de Arrascaeta, que faz enorme sucesso com a camisa do Flamengo, mas vê cada vez mais as portas se fechando no velho continente por causa da sua idade. O Yuri descarta qualquer chance de se mudar do Corinthians para outro clube brasileiro. O objetivo dele, nesse momento, é encontrar um time no velho continente. Ele já foi alvo de várias sondagens e especulações. O grande problema é que o Corinthians é dono de só 50% dos direitos econômicos. Ou seja, precisaria haver uma proposta gigante para que o negócio valesse a pena. 40 milhões de euros, por exemplo, para que o Timão ficasse com 20%. Quando o Yuri Alberto vai a público e deixa clara a sua vontade de ir embora, ele tenta forçar o Corinthians a aceitar propostas eventualmente menores. Temporada atual do Yuri Alberto de 24 jogos, 6 gols e 5 assistências. Só para completar, registrar que na vitória contra o Barra, Fernando Diniz e Gabriel Paulista discutiram de forma feia. Gabriel Paulista em campo, o Diniz à beira do gramado, e o Diniz chega a dizer: levanta a mão de novo para mim para você ver. O clima ficou feio, mas depois tudo foi resolvido. Deixa eu fechar com uma informação importante sobre o Corinthians. O presidente Osmar Stabile está sendo bastante criticado por ter usado um cartão do clube para comprar 2 celulares que ele deu de presente para atletas. Um deles para o Kaká, zagueiro que já nem está mais no Timão e cujo salário é acima dos 400 mil mensais. O Kaká teve seu celular furtado e para fazer uma moral com o Kaká, o presidente foi e o comprou um celular de última geração pagando R$ 12.600 com dinheiro do Timão. O outro celular, um pouco mais barato, de R$ 6.600, foi entregue para um jogador da base. O que você pensa sobre o Yuri Alberto, sobre os celulares de presente que o presidente corintiano deu? Já usa o espaço para comentário, só não esquece de deixar like, de se inscrever no canal. A gente se encontra assim que surgir notícia. Tchau!